Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula da Escola Dominical. Esse trimestre estamos estudando a forma como Deus trabalha na nossa vida em momentos difíceis, como Ele garante a vitória do seu povo. E nessa manhã nós vamos estar estudando sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Você possa preparar aí a sua Bíblia para poder estar estudando, mesmo que não tenha revista, tenha a sua Bíblia em mão. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, nós viemos entregar, Jesus querido, essa aula nas Tuas mãos. Que Tu venha falar aos nossos corações, Tu venha abrir o nosso entendimento, Pai, e ministrar sobre nossas vidas. Que Tu possa alcançar, Senhor, os corações que estão assistindo essa aula e que estejam passando por dificuldade. Que Tu possa ministrar e confortar cada coração. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Lição 3. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Essa lição, ela vai tratar do sofrimento do povo de Israel e da saída do Egito. E a verdade aplicada diz assim: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com seu povo. Deus cumpre as suas promessas. Deus é Deus mesmo no meio de um caos, mesmo no meio da luta ferrenha, Ele nos faz crescer. Ele é especialista em tornar maldição em bênção. Aquilo que o inimigo faz para nos derrubar, Deus transforma para o nosso bem, para o nosso crescimento. O texto está em Êxodo, capítulo 14, versos 22, 23, 24 e 26. E diz assim: E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O cuidado de Deus, Deus não dorme em serviço, Ele não deixa de olhar e zelar pelo seu povo. Deus cuida de nós o tempo todo. Ele não nos abandona na crise, nunca vira as costas para os seus filhos. Nós é que muitas vezes esquecemos que temos um Deus todo-poderoso e tentamos resolver nossos problemas com nossas próprias forças. E só quando já estamos exaustos, cansados, sem força, é que acabamos nos lembrando de Deus. Essa semana eu estava conversando com um grupo de irmãs, nós estávamos fazendo a leitura de um livro da Bíblia, e a irmã estava falando exatamente disso, que às vezes a gente fica correndo como baratas tontas, de um lado para o outro, tentando resolver o problema, e esquece. Aí ela ainda disse assim, e Deus está lá em cima olhando para nós, será que ela não vai me pedir ajuda? Ela não vai lembrar que eu estou aqui? Na forma da gente simplificar a coisa para poder a gente entender melhor. E é desse jeito que acontece. Às vezes a gente está numa situação e recebe uma notícia. E nossa primeira atitude é tentar resolver o problema. Aconteceu algo, aconteceu um acidente, alguém perdeu o emprego, uma porta que se fechou, e aí você tenta resolver daqui, tenta resolver dali. E muitas das vezes Deus é o último a ser procurado, é a última solução que nós buscamos. Então nós temos que dar prioridade. O povo de Israel estava sofrendo no Egito, mas quando ele clamou, Deus ouviu. Eu gostaria de ler com vocês em Êxodo, capítulo 2, verso 24, que diz assim: Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Nessa passagem interessante é que diz aqui que Deus lembrou-se do seu povo. Aí você pode dizer, mas Deus esqueceu do seu povo? Na verdade, Deus não esquece de ninguém. O termo Deus esqueceu-se vem, na verdade, ele é uma forma humana, é uma atribuição de sentimento humano que o autor dá, porque ele não tem como descrever o sentimento de Deus. No original, essa palavra se chama zaká.
e significa pensou a respeito. Tanto é que Deus não tinha se esquecido do povo dele, que quando o povo clamou nesse versículo, ele já estava tratando com Moisés, que era o libertador. Ele já tinha levantado o libertador e já estava trabalhando na vida dele para poder libertar o seu povo. E eu quero falar um pouco sobre Moisés, libertador, esse homem excepcional, chamado por Deus para uma missão tão grande. O que eu mais admiro em Moisés é a paciência dele que ele teve, porque não vamos entrar nesse assunto na revista, mas todo mundo conhece como Moisés pastoreou o povo no deserto. E foi com muito amor e muita paciência. Muito amor e paciência difícil de encontrar, porque o povo era difícil. E a história de Moisés, todo mundo sabe que é aquele bebezinho que navegou num cesto no mar e foi encontrado pela filha de Faraó, foi amamentado pela sua própria mãe, foi criado por ela até mais ou menos a idade de desmame, até ser levado para o palácio. Então, a história dele é bonita desde o nascimento. Deus tinha um cuidado com ele desde o ventre da mãe dele. E ele passou 40 anos no palácio, aprendendo a ser guerreiro, aprendendo a cultura dos egípcios, aprendendo a política, conhecendo a vida do palácio e do faraó. E depois disso, ele passou mais 40 anos em Midian, pastoreando ovelhas. E eu quero te chamar a atenção para o chamado de Deus. Quando Deus chama alguém, ele prepara, ele trata, mas ele tem um tempo certo para isso. Deus não faz nada de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Tudo que ele faz tem um plano, tem um significado. E é interessante a visão que Estevão dá da história de Moisés, lá em Atos, capítulo 7. O versículo 25, ele diz assim, a respeito, desde o 24. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Aqui a gente vê Estevão, né? Ele conta que Moisés achava que estava ajudando os israelitas, que ele podia libertar o povo dele, porque ele sabia de onde tinha vindo e ele tinha amor pelo povo dele. Só que ele ainda não estava pronto. Ele tinha um chamado, mas ele ainda não estava pronto. Muitas das vezes, na vida da gente, a gente conhece o chamado, a gente sabe a missão que Deus deu para nós, mas é necessário fazer um curso, né? O curso de Deus. É necessário aprender na escola dele, é necessário ter um currículo adequado. E aqui, nesse tempo, Moisés tinha o currículo de um guerreiro. Ele tinha um currículo de estudos seculares, digamos assim, mas ele ainda não tinha uma convivência com o povo, ele ainda não estava pronto para ser o libertador. Então, depois disso, ele foge e vai para Midian. Vai morar em Midian, onde ele se casa e fica a serviço de Jetro, seu sogro, pastoreando ovelhas. Ele vai para uma terra desértica, pastorear ovelhas. 40 anos ele ficou lá. Foi 40 anos aprendendo como vivia, como era o palácio, como era o costume do Egito, e 40 anos aprendendo a pastorear. E foi o que ele fez mais 40 anos para frente, depois que libertou. Ele guiou um povo no meio do deserto. É assim que Deus faz. Deus faz tudo perfeito na hora certa. Se você acha que está pronto, que deve exercer o chamado, mas o seu pastor não vê, o seu líder não vê, não consegue enxergar o seu chamado, não é ele que não vê, é que você não está pronto, ainda tem alguma coisa a aprender, porque quando chegar o momento, Deus vai te chamar e vai tirar todo o empecilho da frente para que você possa exercer o seu chamado. Se ainda não é o momento, dedique-se no estudo da palavra de Deus, dedique-se naquilo que Deus quer que você aprenda, procure buscar qual é a vontade dele. E quando você estiver pronto, assim como Moisés foi chamado no meio de uma sarça ardente, Deus vai te chamar, vai ter um encontro pessoal e vai mudar o rumo, o caminho da sua
sua história, para que você possa estar no centro do plano dele. Moisés, depois de aprender, de estar lá, ele teve um encontro com Deus lá na sarça, e lá Deus acertou as arestas dele, né? Moisés, por não ter sido, eu acredito que por causa da decepção, naquele momento que eles disseram, você pensa que é quem? Você pensa que é um juiz no meio de nós? Você é um líder? Você está pensando que é o quê? Talvez aquilo tenha criado um trauma no coração de Moisés, uma dificuldade. E quando Deus chama ele para ir libertar aquele povo que não aceitou ele naquele período, ele vacilou, ele teve medo, né? Ele se acovardou. Mas Deus trata com ele, fala com ele e deixa ele pronto para que ele possa guiar o povo. Muitas das vezes você sabe que tem um chamado, mas a gente, quando começa, somos como crianças, às vezes somos como menino e ouvimos uma palavra, às vezes, um pouco mais dura, que não estamos prontos para ouvir, e assim quer desistir de tudo. Não vou fazer mais nada, eu não quero mais nada, eu me enganei, esse não é o meu chamado. Nós temos que entender o tempo de Deus na nossa vida e compreender que as dificuldades aparecem para ser vencida. Cada obstáculo que eu venço me capacita a crescer um pouco mais, a ir um pouco mais além. A gente vê também sobre o chamado a história de Davi. Davi foi ungido ainda menino, mas só começou a reinar com 37 anos. Ele teve a oportunidade de tomar o trono, mas ele sabia que não era o tempo. Então, espere o tempo de Deus na sua vida e você vai ver como Deus vai te usar poderosamente. Amém? O tópico 2 da nossa revista vai falar sobre Deus vê o nosso sofrimento. Como eu já disse aqui, Deus é um pai amoroso. Ele não esquece dos seus filhos. Ele apenas espera que peçamos a sua ajuda. Deus é muito educado, irmão. Deus é muito educado. Ele não toma ninguém à força, ele não força ninguém a fazer nada. Se você precisa da ajuda dele, é só pedir. Ele espera que você se chegue a ele e peça, e ele vai intervir. Eu quero te chamar a atenção para a história de Israel. E como Israel chegou no Egito? O povo de Israel chegou no Egito através de José. Foram mais ou menos 70 pessoas. A Bíblia diz que foram 70 pessoas a entrarem no Egito. Eles chegaram lá como um povo muito bem-vindo, um povo honrado, como convidados ilustres. Eles eram a família do governador, e não era qualquer governador, era o homem que havia livrado o Egito da fome, o homem que tinha salvado toda a nação e ainda as nações vizinhas. Então, eles eram um povo prestigiado. Eles ganharam terra, não qualquer terra, terra boa, e eles começaram a se acomodar lá. E esse povo cresceu. Eles chegaram no Egito em torno de 70 pessoas e, quando saíram, o número deles era superior a 2 milhões de pessoas. Eles ficaram lá, a Bíblia diz que no dia que eles saíram, estavam fazendo 430 anos que eles estavam lá. E, segundo os estudiosos, desses 430 anos, eles devem ter vivido como escravos aproximadamente uns 100, talvez um pouco mais. Não tem como precisar. Mesmo porque, no mundo secular, os estudiosos não reconhecem o povo de Israel dentro do Egito como escravo. Mas a palavra de Deus diz que eles eram muito numerosos e aqueles que conheceram a José morreram. As dinastias foram passando e os reis que foram mudando já não se lembravam mais do que José tinha feito. E como o povo de Israel crescia demais, eles começaram a ficar com medo daquele povo. E se esse povo crescer e tomar o reino para eles? Então, os faraós começaram, um após outros, começaram a infligir sofrimento ao povo, para que ele parasse de crescer, para ver se o povo minguava. Mas, pelo contrário, o povo só crescia. Quanto mais trabalho eles davam, quanto mais cargas eles davam de trabalho, quanto mais humilhação, quanto mais açoite, o povo só crescia. E o povo de Deus, ele é especialista em crescer em meio à crise, em meio à dor. Toda a história que nós analisarmos na perseguição de Israel, do povo de Deus, até de nós mesmos, a igreja, depois da vinda de Jesus, foram muito perseguidos, açoitados, mortos, serviram de espetáculo em arenas, né? Mas, mesmo assim, o povo continuou crescendo.
eles eram perseguidos e crescia. E o diabo fica enfurecido com isso. Ele não suporta ver o povo de Deus crescer, mesmo que ele saiba que não vai conseguir, porque ele sabe que o nosso Deus é grande. Mas ele não para de tentar, de fazer que a gente desanime, que a gente desista dos planos de Deus na nossa vida. E o povo de Israel, quando chegou no Egito, eles chegaram e se acomodaram numa terra que não era deles. Eles estavam numa terra que não era deles, no meio de de deuses estranhos, mais de 40 deuses, e acabaram se esquecendo de quem eram. É necessário, muitas vezes, que crise aconteça para nos tirar do nosso conforto, para nos lembrar quem é o Deus verdadeiro. Foram 400 anos, então o povo já estava vivendo no meio de mais de 40 deuses, influenciado pela população, acabou se acomodando. E, às vezes, é necessário que o tormento venha para que nós clamemos e lembramos que Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Não importa o motivo, quando nos voltamos para Deus, Ele sempre vem ao nosso socorro. Ele não resiste a um coração humilde que busca conforto e socorro nele. Deus nos ama e tem grandes planos para cada um de nós. No ponto 2.2, ele vai dizer assim: prepare-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Pois é, para viver o que o Senhor quer que eu viva, eu preciso abrir mão do meu conforto. Eu preciso abrir mão do meu comodismo. É necessário que eu esteja disposta a viver o melhor de Deus para mim. Às vezes você pode estar bem, mas é preciso abrir mão do que é bom para viver o melhor. Deus conhece nossos talentos e dons. Ele sabe que somos pessoas únicas, com uma identidade específica, que temos algo particular para cumprir. Diante disso, Ele traça um plano que dará sentido para tudo em nossas vidas. Talvez você não esteja entendendo, compreendendo o que está acontecendo na sua vida hoje. Talvez você esteja enfrentando uma crise, mas saiba que Deus tem algo no meio dessa crise. Ele quer te despertar. Talvez Ele queira te levantar como libertador no meio da sua família, no meio da sua casa. Talvez Ele queira te levantar como alguém que vai fazer a diferença nesse século para a igreja, um grande ganhador de almas. E, às vezes, é necessário passar pelo fogo, é necessário passar pela fornalha para que nós possamos ficar livre das impurezas e, assim, ser aprovado por Cristo. O tópico 2.3 diz assim: hora de festejar. Em um momento de tanta aflição e dor, Deus diz ao seu povo para se preparar para realizar uma grande festa. Depois de anos de sofrimento, era a hora do povo de Deus festejar. Êxodo 5:1. Pois é, aqui é outro tópico importante que a gente precisa compreender. Nós temos que estar dispostos a aprender com a situação à nossa volta, com aquilo que nós passamos. E precisamos aprender também a glorificar a Deus no meio da dificuldade. Aprender a festejar antes de ver a vitória, porque um coração grato move o coração de Deus. Amém? Então, se está difícil para você, começa a dar glória, começa a cantar, porque Deus vai decretar a vitória na sua vida. Vamos agora, já estamos chegando no tópico 3. E é hora de Deus agir. O nosso Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Ele sempre age. Quando o Senhor entra na guerra, é para vencer. Nosso Deus faz muralhas irem ao chão, fecha a boca de leões famintos, envia um único anjo para matar em uma única noite milhares de soldados. Faz gigante ser humilhado por um menino. Entra conosco na fornalha de fogo. Abre o mar para que seu povo passe com pés enxutos, faz com que estéreis sejam mães de filhos, transforma um jovem escravo em governador, faz com que uma escrava se torne rainha de um vasto império, envergonha 450 profetas de uma só vez para demonstrar o seu poder. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós
Bendizemos em todo o tempo, e é por esse Deus que vale a pena nos colocarmos de pé e enfrentarmos as dificuldades, porque nós sabemos que Ele vai decretar a vitória. Ele sempre, sempre tem uma resposta para nossas vidas. E não espere você que Ele vai agir na sua vida como agiu na vida do seu irmão, como agiu na vida do seu vizinho, como agiu na vida do pastor. Ele tem coisas novas para a sua vida, Ele tem um caminho novo para você traçar. Então, espere o que Ele tem para você. Amém? As dificuldades não apagam a promessa de Deus. O Senhor deseja que aprendamos a confiar nele. E é neste cenário que Moisés transmite uma palavra de fé e esperança ao povo. Talvez você esteja diante do seu mar vermelho e cercado por um exército onde não há aparente saída. Assim sendo, a palavra de Deus para você hoje é: não temas. O Senhor pelejará por vós. Deus fará por você o que Ele certificou, assim como Ele fez com o seu povo. Deus é tremendo, irmãos. Não é à toa que nós servimos esse Deus. Ele pode não ter uma imagem, pode não ter um rosto, mas Ele está sempre ao nosso lado em todo momento, consolando, conduzindo e cuidando. No capítulo 14, verso 13, diz assim: quando Moisés está diante daquele mar vermelho, quando ele está prestes a abrir o mar, ele disse: fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Não se desespere, lembre-se, Deus está lutando por você. Se o mar está na sua frente, se atrás vêm os seus inimigos, se do outro lado só tem montanhas, se parece que não há solução, olhe para cima. Olhe para cima que Deus está prestes a te dar o livramento. A sua história vai mudar e ainda vai edificar outras vidas. Diante do mar vermelho, parecia que não tinha mais solução, parecia que não tinha mais jeito, que eles iam morrer. A olhos de humanos não tinha como sair daquela situação. Faraó já estava cantando o hino da vitória, mas o povo saiu ileso, atravessou o mar de pés enxutos e testemunhou um dos maiores milagres da história. O comentarista da revista ele vai dizer que a abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho se compara à ressurreição de Cristo no Novo Testamento, para ver a dimensão desse milagre no meio do povo de Israel. Então, foi um divisor de águas literal, mas também simbólico, né? Simbólico. Ele vai dizer, ele vai marcar a vida. E eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na sua vida, um divisor de águas, onde você vai poder contar a sua história, impactar vidas, onde você vai poder dizer: eu venci e eu cresci. Amém? Que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um de vocês, que o Senhor possa ministrar mais na vida de cada um e que você possa entender que você não precisa temer. Use o descanso de Deus, entre no descanso de Deus e usufrua das promessas de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar agora para estar agradecendo a Deus por mais essa aula, por mais esse aprendizado. Que Deus possa falar melhor ao coração de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, bendito, nessa manhã eu entrego nas Tuas mãos cada um que aqui esteve assistindo essa aula. Que Tu possa, Senhor amado, incutir, Jesus querido, a mensagem de coragem em seu coração. Que possam compreender que Tu és o Deus do impossível, o Deus que cuida e zela dos seus filhos. Cuida, Senhor, de cada coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.